Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo, meus amigos. E nesse vídeo aqui da tarde, eu quero mostrar para vocês, meus amigos, que nesse vídeo que a Terra não tem como ela ser um globo, né, com as configurações que nos apresentam, né, da forma como nos dizem, né, com as coordenadas que nos apresentam. E mostrar para vocês que a Terra de fato ela é plana. Por quê? Porque a gente vai ver aqui muitas contradições nas informações referentes à exata altitude em que se possa ver a curvatura da Terra, a suposta curvatura. Então eu estava na internet dando um pulo aí em um desses fóruns de discussão aí, e eu vi aqui um rapaz num desses fóruns de discussão dizendo o seguinte, ó, a pergunta dele é: por que não consigo ver a curva da Terra a partir de 11 km acima? Aí ele diz o seguinte: se é possível perceber a curvatura da Terra no oceano estando no último andar dos prédios, que é o que eu discordo, mas enfim, vou ler aqui, tá? E eu vou dar meu parecer, né, conforme o vídeo for rolando. Mas a gente vai só ler aqui, o objetivo é a gente tentar entender a opinião dos caras. Então ele diz que do último andar dos prédios, à beira da praia, é possível ver a curvatura da Terra, né? Mas ele diz que não está conseguindo ver 11 km de altura, como ele está dizendo aqui, ó, a 11 km de altitude deveria ser mais fácil ainda de observar. Mas será que essa observação desse cara aqui faz sentido? Será que essa observação está correta ou essa observação está equivocada? Né? Enfim, aí ele diz isso aqui: por que eu não consigo ver a curvatura da Terra a partir de 11 km? Né? Mas ele diz que é possível perceber a curvatura no oceano estando no último andar dos prédios que estão à beira do mar. Tem alguma contradição aqui. Então tá aqui um site de fórum de discussão, tá? Não é um site oficial assim de divulgação científica nem nada do tipo. Eu tava olhando aqui e tem algumas pessoas ali que você consegue ver a formação acadêmica. Eu vi um cara lá que era astrônomo amador, só isso, tá? De resto eu vi um cara lá que era engenheiro elétrico, se eu não me engano, e o outro cara era técnico de não sei o que. Então, esses fóruns de discussão aí, tá? Pessoas fazendo perguntas, né? E outras pessoas tentando esclarecer essas dúvidas em cima de um modelo globular. Então o cara diz o seguinte, a pergunta interessante: a partir de que altura pode se ver a curvatura da Terra? Então o autor da pergunta admite que a Terra é redonda, né? No sentido de esférica. Sua dúvida é quanto à altura a partir da qual a esfericidade da Terra é perceptível a olho nu. Aí diz aqui: para quem não tem nenhum problema de visão, é possível observar diretamente a curvatura da Terra a partir de poucos metros de altura, né? Tá dizendo aqui, desde que a linha do horizonte seja visível em várias direções e as condições do tempo sejam favoráveis, né? Tá bom, como eu falei, a gente vai tentar entender a opinião do pessoal e conforme o vídeo for rolando, eu vou dando meu parecer aqui, vou mostrando coisas, né, aqui que vão contra-argumentar todas essas informações que a gente vai ver aqui, porque a gente vai ver que há uma grande contradição em todas essas informações vigentes, há uma grande contradição, certo, galera? Então, meus amigos, basicamente o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que essa questão de curvatura da Terra, ela é uma questão muito especulativa, tá entendendo? E que ela não tá perto da realidade. Vocês vão entender o porquê, porque há muitas contradições, tá entendendo? No que se diz respeito à altitude exata onde você pode ver a curvatura da Terra. Então vamos lá. Uma observação direta da curvatura da Terra pode ser presumida, por exemplo, se houver nuvens em todas as direções, com a parte de baixo oculta pela linha do horizonte. Se a Terra fosse plana, isso não seria possível, e haveria obrigatoriamente uma distância perceptível entre a linha do horizonte e a linha inferior do dossel de nuvens. Concordo que ele está querendo dizer o seguinte, que realmente, se a Terra fosse um globo, a nossa visão, o que deveria acontecer? O horizonte ele deveria se curvar. Quanto maior a altitude que eu me elevo, ou seja, menos eu deveria ver o horizonte. O horizonte ele deveria estar caindo ao nível dos meus olhos e não sendo perceptível. Ele não deveria estar ao mesmo nível dos meus olhos, se caso a Terra realmente fosse um globo. Tá entendendo? Embora a curvatura da Terra só possa ser vista a olho nu em grandes altitudes, ele está dizendo aqui, é possível observá-la, mesmo estando ao nível do mar. Discordo, a gente vai tentar entender o porquê daqui a pouco, mas calma, vamos só ler aqui e tentar entender a opinião do cara. Então, estando ao nível do mar, a gente pode ver também, segundo ele. Então, com a ajuda de aparelhos muito simples, tal como um nível de mangueira, como esse que os pedreiros usam, ele diz que é fácil verificar que o plano do nível colocado a poucos metros acima do nível do mar passa por cima das construções distantes a uma altitude muito maior. Então, a foto acima, né, que é a foto que a gente viu anteriormente, ele
tirou a partir da janela do hotel na cidade de Luján del Cuyo, na Argentina. O pico nevado ao fundo é o vulcão Tupungato, que tem 6.570 metros de altura e fica a 100 km de distância, em linha reta. A cadeia de montanhas mais baixa, que aparece na frente, está a 40 km de distância e tem 1.500 metros. A altitude de Luján del Cuyo é de 934 metros, certo? Basta fazer um desenho em escala a partir desses dados para se convencer que os números se conformam com a curvatura da Terra de 1 grau a cada 111 km. Tá entendendo? Ou seja, então a cada 111 km nós temos 1 grau de curvatura, né? Segundo o cálculo aqui. Segundo os dados aqui, né? Então, resumindo, a curvatura da Terra é perceptível de qualquer altitude. Será mesmo que ela é perceptível a qualquer altitude? Pois é, será mesmo? Então, desde que se saiba observar, ele está dizendo aqui, desde que se saiba observar. Então tá, vamos levar em consideração que isso seja verdade, né? Se isso aqui for verdade, que ele está dizendo, né, de que a curvatura da Terra é perceptível a qualquer altitude, então a qualquer altitude que você se elevasse, você deveria ver a curvatura da Terra. Mas por que isso não está acontecendo na realidade? Por que quanto maior a altitude que você se eleva, ou seja, você vê mais planicidade, ao invés de você ver curvatura, você vê o horizonte sempre ao nível dos olhos. É isso que o pessoal não está conseguindo entender. A realidade ela é totalmente diferente, mas eles tentam arrumar justificativas, né, para tampar esse furo, porque a realidade ela não é compatível com o modelo globular. Então, para tentar tampar esse furo do modelo deles, eles aplicam esses cálculos, né, achando que sim, que esses cálculos estão sendo postos em cima de um modelo esférico, enquanto a realidade está dizendo o contrário. Então o último cara falou o seguinte, que a qualquer altitude você consegue ver a curvatura da Terra, desde que se saiba ver, né? Aí, e ele diz o seguinte, que a cada 111 quilômetros, né, a gente tem 1 grau de curvatura. Aí, eu venho no Google, me deparo com essa pergunta aqui, ó. Por que não conseguimos perceber a curvatura da Terra? É uma pergunta bastante interessante, né? Dá pra ver que as pessoas estão começando a fazer perguntas, né? Dá pra ver que, sim, esse debate, galera, ele tá extenso. Esse debate, o pau tá fazendo o pau quebrar no mundo inteiro. Você percebe como o assunto, a proporção que esse assunto tomou? Cada vez mais pessoas estão começando a questionar. Por quê? Porque as pessoas estão começando a pensar e olhar a realidade de acordo com a razão. Elas veem que realmente não há curvatura. Não importa a que altitude você se eleve, não importa aonde você esteja a nível do mar. Você vai ver sempre planicidade. Aí, beleza, tudo bem. Aí a gente vai ler aqui, ó. Eles dizem o seguinte: nosso planeta, ele é tão grande, a resposta deles é essa. Nosso planeta, ele é tão grande que é impossível perceber sua curva desde uma distância pequena. Precisamos ir mais longe para perceber a curva. É preciso atingir em torno de 60 mil pés, ou seja, 18 metros acima do nível do mar, convertendo para quilômetro, 18 quilômetros de altura, para ver a curvatura da Terra. Então aqui eles estão dizendo aí que a 18 quilômetros já é possível se ver, né? Beleza. Pois bem, agora, nesse trecho aqui que eu tirei de uma matéria da internet, vai dizer basicamente a mesma coisa. Vai dizer o seguinte, ó. Embora o empirismo seja um método útil para diversas áreas do conhecimento, reconhecer sua validade no campo da astronomia é temerário. Colocar uma régua no horizonte na praia não prova que a Terra é plana. Concordo 100%, não prova mesmo. Eu não sei de onde que os caras estão tirando essa ideia. Que, tipo assim, que alguém foi na praia, mediu lá, colocou a régua no horizonte, disse que a Terra é plana e isso é prova que a Terra é plana. Eu não conheço nenhum terraplanista que disse isso. Eu não conheço um terraplanista que apresente isso como um argumento ou como prova. Vocês percebem como é manipulação? Pois bem. Então ele diz o seguinte, ó, nosso planeta é tão grande que é impossível perceber sua curva de uma distância pequena, ou seja, replicando a mesma coisa que a gente leu na última resposta lá do Google, né, daquela matéria. Precisamos ir mais longe para perceber a curva, é preciso atingir em torno de 60 mil pés, 18 metros acima do nível do mar, para ver a curvatura da Terra. Então eles dizem que o avião comercial supersônico Concorde conseguiu esta façanha na década de 70. Duvido muito, né? Mas, enfim, a gente tá só tentando entender o ponto de vista dos caras. Então, outra coisa, eu não conheço um terraplanista que diz isso, que você pegar uma régua e apontar para o horizonte, isso prova que a Terra é plana. É óbvio que não prova nada. Obviamente que isso beira infantilidade, é óbvio.
E tipo, como eu falei, eu não conheço nenhum terraplanista que diz isso. Nenhum terraplanista apresenta isso como prova. Então vocês podem ver que os caras estão manipulando o entendimento. Então vocês podem perceber a contradição, galera. Aqui no Google vai dizer o seguinte: estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 km de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 km. Então, galera, qual é a altitude correta que dá para se ver essa curvatura? Aqui o Google tá dizendo que é a 10. O cara lá no início diz que a 11 km ele não consegue ver, mas de cima do último andar de um prédio à beira do mar ele consegue ver. Aí, a outra página do Google lá vai dizer que a 18 km você já pode ver a curvatura da Terra. Aí o outro cara lá diz que a qualquer altitude é perceptível, né? Então, galera, vocês aí do lado do globo, quando vocês forem se encontrar para elaborar as argumentações, por favor, cheguem a um consenso. Cheguem logo a um consenso definitivo sobre qual é a altitude exata em que eu posso ver a curvatura da Terra, porque cada um dá um número. Então vocês precisam de uma vez por todas chegar a uma conclusão. Por quê? Porque vocês estão dando tiro no próprio pé de vocês. Vocês estão entrando em contradições. Vocês, o pessoal do globo. Tá entendendo? Cada um dá um número para qual é a altitude, a verdadeira altitude em que você pode ver a curvatura da Terra. Ou seja, é o verdadeiro leilão da curvatura, é o verdadeiro show de contradição. Então, todo riso contra a Terra plana, aqui nesse canal ele vira choro. Todo esse riso vira choro. Tá entendendo? Então isso aqui, essa contradição é problema deles lá, ó. Não quero nem saber, isso aí é problema de vocês aí, ó. Do lado do globo. Tá entendendo? Então, vocês precisam se definir uma vez por todas. A qual altitude correta que eu posso ver a curvatura da Terra? Porque todo mundo dá um número, ou seja, é a verdadeira bagunça isso daqui. Então, meus amigos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo do canal Acordei Tarde. E aqui ele está mostrando um voo de uma aeronave, não é um voo comercial, se eu não me engano isso aqui. Eu penso que isso aqui é uma aeronave adaptada para isso. Está dizendo aqui que a duração do voo foi de 156 minutos. E a descrição é o seguinte, ó, ele está se aproximando da altitude de pico. E essa aeronave está a 32 mil metros de altura, tá entendendo? E vocês podem ver ao fundo que um horizonte completamente plano a nível dos olhos, com o sol bem menor e mais próximo. Então, pergunta, o cara lá do início que falou que de um prédio, do último andar de um prédio à beira do mar, ele diz que a essa altitude ele consegue ver a curvatura da Terra, mas a 11 km não. Eu queria entender isso, como é que uma pessoa de cima de um prédio consegue ver a curvatura da Terra a nível do mar, do último andar, mas a 11 km de altura, que é a altura de um voo comercial mais ou menos, o cara não pode ver a curvatura da Terra. Eu queria entender isso, tá entendendo? Meu ponto de vista é super contraditório. Então tá aqui, qual desses caras que a gente viu anteriormente, qual desses caras estão falando a verdade? Fico me perguntando, que contradição é essa? Porque a página lá diz que a 18 km dá pra se ver a curvatura. Então tá aqui, se a 18 km dá pra ver a curvatura da Terra, então por que essa câmera aqui, ó, essa câmera que tá acoplada a um balão meteorológico, por que a 19 metros de altura, por que a 19 km ela tá detectando um horizonte totalmente plano? É a pergunta que eu faço. Então vocês podem ver que alguém tá entrando em contradição, percebe? Como é que as informações vigentes não batem? É isso que eu quero mostrar. O principal objetivo do vídeo é esse. Mostrar que essa questão de curvatura é um show de tiro no pé. Show de contradição do lado dos globistas, né? Do pessoal que defende o globo. Tá aqui, ó, o horizonte perfeitamente plano. Balão meteorológico. Então tá aqui, ó, nascer do sol e tá aqui com o sol já a pino no horizonte, né? Então, meus amigos, é o que eu falo, há muita contradição, e não é pouca não, é muita contradição. Então a gente pode ver que alguém tá passando informação errada, alguém tá equivocado aí. Vocês estão percebendo como é que o negócio, como é que é a situação? As pessoas riem, adoram rir da Terra plana, mas elas não procuram saber do que se trata a discussão. Elas não procuram, elas não se interessam em procurar as contradições do modelo globular, tá entendendo? Bom, então isso daqui eu tirei da Wikipédia, de um conteúdo que fala sobre o espaço, tá? Esse trecho aqui está inserido, né, dentro desse conteúdo. Vou deixar o link na descrição também, se eu não esquecer. De um conteúdo que fala sobre o espaço, e aqui está falando sobre a fronteira do espaço, né? E aqui diz o seguinte, ó: voos a altitude de menos de 100 km não são considerados um verdadeiro voo espacial, mas é possível ver a curvatura da Terra desde altitudes acima dos 25 km. Ué,
Então pera aí, galera, se a 25 km, ó, se desde altitudes acima dos 25 km já é possível ver a curvatura da Terra, então por que que no vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente, a aeronave estando a 33 mil km, aquela câmera que estava acoplada à aeronave, estando a 33 mil km de altitude, por que que a gente não conseguiu ver nenhuma lapa de curvatura? Por que que o horizonte se mostrou plano? Perfeitamente plano a nível dos olhos, daquela altitude. Ué, que contradição é essa, galera? Alguém tá entrando em contradição. Vocês estão entendendo como tem contradição? Ou seja, aqui tá dizendo que é 25 mil. Na outra página lá anteriormente falou que era 18 mil quilômetros. Aí, na outra página lá do Google, aquela informação padrão, diz que o seguinte, que estima-se que a curvatura começa a ser notada a partir dos 10 quilômetros, né? Então, galera, a 10 km, né, e começa a ser mais perceptível ainda a 15 km. Então, galera, alguém tá passando informação errada acerca dessa questão, tá entendendo? Ou seja, então isso aqui não é 100% confiável. Aí, olha só, um trecho de um conteúdo também que eu tirei do canal Tech. Então, olha o que diz aqui um astrônomo da Universidade de São Paulo. Ó. Para perceber a curvatura da Terra, seria necessário o dobro da altitude de um voo comercial, a 20 mil metros, ou seja, 20 km de altura, explicou o astrônomo da Universidade de São Paulo, né, da USP. Então, você viu que aqui o cara tá dizendo que é a 20 km, certo? Se pode ver a curvatura. Então, no último conteúdo que eu mostrei da Wikipédia, eu tava dizendo o quê? Que é a 25 km. Então, vocês podem perceber que há uma diferença nos números. Cada um dá um número diferente. É isso que eu falo. Se a Terra realmente é um globo, essa questão da curvatura ela deveria ser um consenso, galera. Isso daí já deveria ser um fato já comprovado, já deveria estar na ponta da língua. Ah, é a tantos quilômetros. Daí, quando você fosse fazer um experimento, lançar um balão meteorológico, realmente a essa altitude já deveria estar sendo perceptível. Tá entendendo? Mas não é o que está acontecendo na realidade. Bom, então tá aí, ó, uma câmera acoplada a um balão meteorológico, cerca de 33 km de altitude, e olha o que ele mostra pra gente. Um horizonte perfeitamente plano, com o sol bem menor, e vocês podem ver que ele produz um ponto de calor ali bem pequeno nas nuvens, provando que ele não está a 150 milhões de quilômetros de distância, sim bem mais próximo, certo? Então tá aqui, ó, a 33 quilômetros de altitude, é isso aqui que está sendo perceptível. A Terra se mostra plana, mostrando que todos esses números que essas pessoas dão, né, estimando qual é a verdadeira altura em que é possível ver a curvatura da Terra, ou seja, todas essas pessoas estão entrando em contradição. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Bom, então tem esse vídeo aqui também, ó, né, que eu achei no YouTube, tá aqui, ó, terraplanistas, veja a curvatura da Terra, a última prova. Então você pode ver aqui uma aeronave que está a cerca de 120 metros de altura só. Aí, o que acontece? A gente vê lá o horizonte, né? Nessa imagem aqui parece que ele tá plano, nessa imagem acontece uma distorção, porque o avião ele vai virar de cabeça para baixo. Aí, meus amigos, olha o que essa imagem aqui tá mostrando. O avião ele vira de cabeça para baixo e vocês podem ver que o horizonte ele se curva ao contrário. A pergunta que eu faço é, a Terra ela é elástica agora? Ou seja, ora ela se curva para cima, ora ela se curva para baixo. Então quer dizer que a Terra ela tem formato de borracha? Às vezes ela se curva para cima quando ela quer e às vezes ela se curva para baixo. Ou seja, esse vídeo aqui tá dando um tiro no próprio pé, mostrando, isso aqui não me convence, isso aqui não tá refutando nada. Por quê? Porque isso aqui só tá mostrando que foi utilizado aquela câmera GoPro com os efeitos de olho de peixe, que distorce as linhas horizontais, distorce as linhas retas do horizonte. Então isso aqui não tá refutando a Terra plana e não tá mostrando curvatura da Terra. Tá entendendo? Só tá dando tiro no próprio pé, percebe? Bom, então aqui a aeronave só tá a 200 metros de altura só, tá? Não é 200 mil metros, tá? Só 200 metros mesmo. Então, aqui a aeronave tá numa altitude muito baixa e você pode ver no fundo lá uma lapa de curvatura da Terra. Por que a gente não viu isso no balão meteorológico a 33 mil metros de altura, a 33 quilômetros? É uma pergunta que eu faço. Se o cara na matéria lá falou que a curvatura da Terra é perceptível a 18 km de altura, o astrônomo da USP disse que é a 20, aí a outra parte lá, a outra página da Wikipédia disse que é a 25, então vocês podem ver que cada um deu um número. Aí esse vídeo aqui, o avião só está a cerca de 200 metros só de altura e está sendo perceptível uma curvatura, coisa que não foi perceptível no vídeo que mostra um balão
o balão meteorológico a cerca de 33 metros e aquela aeronave também a cerca de 33 metros. Ou seja, isso só está provando que esse vídeo aqui, nesse vídeo foram utilizadas lente, olho de peixe nessas câmeras aqui. Porque se a 200 metros só do solo você já consegue ver a curvatura da Terra, então a Terra ela é bem pequenininha, então ela é um planetinha, ela é um globinho bem pequenininho, então isso já contradiz o próprio modelo heliocêntrico, você percebe? Então galera, o maior propósito desse canal é sempre fazer você pensar. O que eu faço? Eu pego essas informações, eu pego tudo isso que nos fornece como verdade e o que eu faço? Eu tô confrontando essas informações, eu tô colocando essas informações de lado e mostrando para vocês que entre as informações vigentes e as informações que nos disponibilizam há muitas contradições. E não é poucas não, há uma grande quantidade de contradições. É mostrar para vocês que tem gente errada sim. Então, se a essa altitude aqui, de cerca de 200 metros só do solo, eu já posso ver a curvatura da Terra, então isso já refuta o próprio modelo globular. Porque as pessoas dizem que nós somos pequenos demais para observar a curvatura da Terra. Mas aí, quando o barquinho some no horizonte, qual é a explicação? Ah, é por causa da curvatura da Terra. Então vocês percebem como há um show de contradição referente ao modelo globular? O que isso aqui nos mostra, meus amigos? Isso nos mostra que o modelo globular ele é fictício. O modelo globular ele é imaginário. Tá entendendo? Ou seja, isso aqui me mostra realmente que a Terra de fato é plana e que ela não pode ser um globo, com esse show de contradição que há nas informações do pessoal do globo. Por isso que eu falo, vocês aí que vêm vocês aí do lado do globo, né, vocês opositores que vêm aqui na minha área de comentários, às vezes comentar besteira, né, eu espero uma refutação desse vídeo aqui. Vou continuar esperando, vou seguir esperando aí uma refutação desse vídeo. Eu quero ver alguém pegar esse vídeo aqui e tentar refutá-lo. Tá entendendo? Mostrar por que essas coisas que eu tô dizendo aqui, por que o raciocínio que eu levantei tá errado. Mas refutar de forma convincente, tá entendendo? Então eu espero refutação desse vídeo aqui. Tá entendendo? Porque eu acho estranho, né? Eu acho estranho. Porque a cada pessoa dá um número, né? Cada pessoa estima um número onde você pode ver a curvatura da Terra. Mas a nenhuma dessas altitudes essa curvatura tá sendo perceptível. Então isso mostra o seguinte, que alguém tá entrando em contradição. Quem é que tá entrando em contradição? Isso nos mostra o seguinte, ou a Terra ela não é um globo, ou a Terra ela é muito maior do que nos contaram, você tá entendendo? Então esse vídeo aqui ele só engana bobo, tá entendendo? Só bobo acredita que esse vídeo aí mostrou curvatura, pra mim não mostrou absolutamente nada. Então é isso galera, a Terra segue plana e tipo assim, desculpa, não é possível refutar a Terra plana ela não tem refutadores, ela só tem papagaios repetidores de informação que tentam refutá-la. Então é isso galera, espero refutação para esse vídeo aqui, tá? Espero aí, agora eu quero ver qual vai ser a desculpa dos opositores aí, que vem comentar aqui na área de comentários, eu quero ver. Bom, aqui tem outro vídeo interessante que eu vou deixar na descrição também, ó. Altitude de cruzeiro, cerca de 11.500 metros de altitude, num Boeing 737. Então tá aqui, ó, o que vocês podem ver na imagem? O que vocês estão vendo? Eu vejo um plano, eu vejo um horizonte extremamente plano, ou seja, a Terra ela não apresenta curvatura, independente da altura que você se eleve, o horizonte sempre continuará visível ao nível dos olhos. Isso aqui é totalmente incompatível com o modelo globular, porque se levando em conta uma Terra esférica, o horizonte ele deveria cair ao nível dos olhos, tá entendendo? Ou seja, você deveria olhar para baixo, tá entendendo? Para você perceber que a Terra é um globo, porque o horizonte ele ia sumir, mas como o horizonte ele está sempre visível ao nível dos olhos, isso indica que realmente a Terra ela não pode ser um globo. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos que me acompanham. Vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.